Vou gravar e vou compartilhar minha tela, né? Pronto. Podemos começar? Então tá. Vamos lá, então. O assunto de hoje é o assunto escolher a revista, né? Que a gente tinha combinado até no dia que eu fui aí. E só que antes de eu ir direto, né, nas premissas, eu queria contextualizar um pouquinho, né? Eu chamei aula de produção científica, de por que a revista, então, ela tem essa métrica, né? Tipo, o que faz uma revista ser melhor que a outra? Então, preciso dar uma contextualizada antes para ficar mais consolidado isso, tá? Tudo começa pela medicina baseada em evidências, né? Igual eu já comentei com vocês algumas vezes antes, que a medicina baseada em evidências é um movimento que foi criado por um médico inglês ou escocês, acho que é escocês, que ele faz a integração da experiência clínica com a capacidade de analisar e aplicar racionalmente a informação científica ao cuidar dos pacientes. O que é isso? Nada mais do que é observar, anotar e depois analisar, né, comparar. Então, quando você faz a assistência ao paciente com esse olhar crítico, né, de analisar, anotar e saber fazer uma comparação, que é isso que a gente está explorando aqui, né? A Tatiana pediu para entrar. Pronto. Tudo isso dentro de uma ética, lógico, né? A gente não pode sair fazendo tudo isso sem consentimento e sem manter, né, a segurança do paciente. E aí a medicina baseada em evidência, que hoje em dia é chamada de saúde baseada em evidência, ela passa por esses três pilares aqui, que é a melhor evidência científica disponível. Que é isso? É a melhor, assim, melhor publicação, né? Quando a gente fala melhor evidência, é a publicação mais recente que tem o maior peso de evidência. A gente experimentou isso na pandemia, né? Tem experimentado em relação à hidroxicloroquina, por exemplo. No início tinha um trabalho ou outro que falava que a hidroxicloroquina funciona para o tratamento, aí depois veio outros com evidências mais fortes dizendo que não. Então, qual que é a evidência mais forte hoje nesse assunto? É de que a hidroxicloroquina não funciona. Mas pode vir uma outra evidência mais forte que fale o contrário ou reforce? Pode. Isso é a ciência. E a experiência clínica do profissional da saúde, ou seja, o tempo que vocês têm de experiência, o tempo que vocês têm de experiência, ela não é descartada, entendeu? Então você vai olhar para a parte científica, a sua experiência e o que o paciente acha, né? Os valores, o que ele prefere. Então muitas vezes dar voz para o paciente é interessante. Mas por que eu estou contando isso, né? Qual que é a vantagem de fazer medicina baseada em evidência? A vantagem principal é fazer um atendimento, né? Uma medicina, uma saúde mais criteriosa, né? Todo mundo ganha com isso. Mas tem algumas outras coisas envolvidas, né? Que é a instituição que produz mais, né? Que aumenta as publicações com isso. Quando você faz a medicina baseada em evidência, você produz mais. Então, você acaba publicando esses artigos e tudo mais. Que é isso que a gente estimula vocês com a disciplina, né? Vocês estão buscando TCC, mas para experimentar isso na profissão de vocês. Então, a instituição ganha porque quando vocês publicam, a instituição publica junto. O atendimento fica mais preciso ao paciente, né? Mais criterioso, então ele ganha mais com isso também. Porque quando você olha um paciente e ele sendo uma fonte de informação para você, você olha ele com mais cuidado. Financiamentos, você acaba conseguindo alguns financiamentos, melhora a estrutura, né? Por conta dos financiamentos, permite que outras pessoas reproduzam o dado. Então, se vocês têm um protocolo aí no hospital que funciona bem e é inovador,
para que ficar guardado na instituição, né? A gente tem que replicar isso. Então, quando publica, outras pessoas fazem isso também em outra instituição. E tem a satisfação pessoal de vocês, né? Que é ter um artigo publicado e tudo mais, e vocês ficam mais qualificados, porque vocês estudam mais e fazem o exercício do senso crítico com muito mais frequências. Então, essas são as vantagens, né? E aí eu queria mostrar uma coisa para vocês, assim, uma métrica, né? Algumas métricas. Vocês podem me parar para perguntar, tá? Se surgir dúvida. Eu fiz uma busca nesse site aqui, né? Que é o Siamago Journal in Country Rank, que é um site que ele ranqueia, né? Os países, os lugares em relação à produção. E aí eu coloquei duas buscas, né? Uma que é dessa coluna aqui da esquerda, que é assuntos gerais. Então, assim, pedi para contar quantas publicações tem por país de todas as áreas. E aí a gente tem esse ranking aqui, ó. O Brasil fica em 15º, os Estados Unidos em primeiro. Olha o total de produções. Cada documento é um artigo, digamos assim. Quando a gente olha só na área da medicina, então eu filtrei, né? Fiz outra busca só na área da medicina. E aí o Brasil ele está em 13º. Então quando você fala assim, então, ó, você está me falando então que na medicina o Brasil tem um pouco mais de vantagem quando a gente olha para outras áreas, né? Aí será que é isso, né? Aí eu fiz uma estratificação dessa busca, né? Então dentro da medicina aqui, que a gente está em 13º de ranking, né, no mundo, como que está em cada área da medicina? Então, eu separei aqui doenças infecciosas, microbiologia, onco e urgência e emergência. Então, quando a gente olha só, na urgência e emergência, o Brasil está em 29º, cai lá para 29º no mundo. Quando a gente pega doença infecciosa, ele está em 9º. E quando a gente vai para microbiologia, ele está em 6º no mundo, de número de publicações da área. E oncologia cai para 25º. E aí, qual que é a reflexão que eu queria falar aqui para vocês? Quando a gente pega essas áreas aqui, ó, onco, urgência e emergência, são áreas mais clínicas, né? Que é o que envolve mais o cenário que vocês estão, né? Da enfermagem, nutrição, medicina, fisioterapia, essa parte da assistência. Quando a gente pega doenças infecciosas e microbiologia, a população de profissionais envolvida nessas outras áreas aqui são quem? São farmácia, bioquímica, nutrição, biologia, biomedicina, que são profissões que quem faz biologia, faz farmácia, biomedicina, é um grupo que já entra na faculdade sabendo que vai fazer mestrado e doutorado para poder sobreviver e ter um salário melhor. Já na enfermagem, na assistência, a gente já consegue fazer uma especialização e ir trabalhar. Então, o que eu estou querendo dizer assim é que que movimenta essas áreas aqui que está melhor classificada é um público um pouco mais engajado em ciência do que o que está em onco e urgência e emergência, tá? Isso é que os números aqui estão dizendo para a gente. Ó. Mas por quê? Porque doenças infecciosas têm um tema melhor? Não, pelo contrário. O tema urgência e emergência e o tema oncologia são temas com muito mais apelo do que esses outros aqui. A diferença é que nessas outras áreas aqui, que estou passando o mouse, os profissionais eles estão envolvidos mais em ciência do que nesses outros aqui. E aí, a minha mensagem aqui para vocês é essa, né? Que na área de vocês precisam, que é na área hospitalar, né? Da assistência, assistencial, à saúde, é uma área que precisa de um pouco mais de profissionais envolvidos em pesquisa, né? A culpa não é só dos profissionais. Das instituições também, né? Que não estimulam, não tem programas e tudo mais. Existem, né? A gente fala, Albert Einstein, Sírio-Libanês, Moinhos, esses hospitais, eles têm estrutura, ele oferece, e aí acaba que os profissionais aproveitam disso também. Então, é um jogo
é uma mão de duas vias, né? Que acontece muito bem nas áreas de doenças infecciosas e microbiologia, mas que precisa ainda de alguns ajustes na urgência, emergência e oncologia, tá? Olha só, quando a gente pega esses documentos, né, esses artigos publicados pelos continentes, veja só, esse gráfico de cima é o total de publicações, né? Então, quando a gente está vendo aqui, ó, na América do Norte, na Europa, são os que mais produzem, mais publicam. Isso na área da medicina, tá, gente? Quando a gente pega total de citações, ou seja, esses trabalhos são publicados, mas eles são citados. O que é citado? Quando eu publiquei um trabalho e aí outros pesquisadores gostaram, viram que ele é confiável, eu vou citar ele no meu trabalho. E isso conta, isso é o que diz da qualidade do seu trabalho, né? Porque se ele é pouco citado, que as pessoas confiam menos no seu trabalho. Então, olha só, na América do Norte e na Europa são os continentes que mais produzem, mais publicam e são mais citados, ou seja, produzem alto e com boa qualidade. Mas olha só na Ásia, onde fica China, por exemplo. A China é um país que tem publicado muito, está quase alcançando a América do Norte, né? E Europa. Mas olha só em relação à citação, pouco citado. O que esses dados mostram para a gente? Que apesar da China estar publicando muita coisa com pouca qualidade, tá? Então a gente já começa a ver aqui, ó, um artigo e uma revista, quanto mais citada ela for, mais garantia de qualidade dela. Então a gente já começa a ver o porquê que uma revista é melhor que a outra, aqui quando eu falo, né? Então ficou claro para vocês essa mensagem de que existem áreas que produzem mais que as outras, tem o fator profissional engajado na pesquisa com a área e infraestrutura, mas o que a gente vê é que tem países e continentes que produzem muito, mantendo qualidade, mas tem países, continentes que produzem muito, mas com pouca qualidade porque é pouco citado. Tudo bem até aqui? Sim, meninas? Joia. Eu esqueci de falar, né? Olha só onde nós estamos. Na América Latina, em que produz pouco e que tem pouca qualidade. Não pouca qualidade, né? Porque se a gente colocar uma curva em cima da outra, a maioria das coisas que a gente produz é de qualidade, mas ainda é pouco, né? Então, a produção, a maior produção que tem aqui no Brasil, ela é centralizada nesses grandes centros, né? Igual eu falei para vocês. A gente precisa disseminar isso pelo Brasil. Então, olha só outro gráfico. Isso aqui é uma representação gráfica, toda moderninha, né? Então, o que a gente consegue ver aqui? Cada seção colorida dessa, que está a cor mais forte aqui no plano mais para frente da gente, e outros estão lá no plano no fundo, aqui tem o verde, onde eu estou passando o mouse, aqui tem o azul. São todas as áreas que tem de publicação em revistas internacionais. Então, medicina, né? Na verdade, eu selecionei medicina. Então, esse aqui está mais forte, a cor, está no plano da frente, porque está selecionado medicina. Então, dentro da área medicina, tá vendo aqui onde estou o mouse? Então, tudo que vocês estão vendo de bolinha pintada no plano da frente, com uma cor mais escura, é o que eu selecionei. E os outros são das outras áreas sem ser medicina, que está no plano de fundo lá. Tá vendo? Área de ciência da computação, matemática, tá. Por que eu trouxe a medicina para frente? Para mostrar o que a gente pode estar perdendo. Olha só. Isso é de revistas internacionais. Então, tudo isso aqui que a gente está vendo é que foi publicado em revista internacional na área de medicina. E olha só quando a gente vai para o Cielo. Olha a quantidade de artigos publicados no Cielo na área de medicina. Vocês estão vendo essas bolinhas? Quando a gente compara, então, artigos internacionais com os artigos nacionais, né, digamos assim, do Cielo, olha a quantidade de informação, de diferença de informação, né? Então, por exemplo, um profissional da saúde que lê muito artigo do Cielo e pouco artigo de revista internacional, olha a quantidade de informação que ele está perdendo, né? Você fica desatualizado.
Ah, você está metendo pau no Cielo, Vinícius? Não, não estou metendo pau no Cielo, estou sendo realista, né? O Cielo ainda é o melhor indexador que a gente tem, um dos melhores indexadores que a gente tem aqui no Brasil, mas ainda as coisas que se produzem aqui no Brasil têm se levado muito para o Cielo aquilo que não consegue publicar na revista internacional. Então, só para vocês terem essa sensação de quantidade, né, de mensurar a quantidade que é publicada nas revistas em inglês internacional do que das que estão aqui no Brasil. Então, a gente perde muito. E daqui a gente já percebe a questão da qualidade, né? Então, se tem pouco publicado aqui, é sinal que tem uma qualidade pior. E vamos lá. O que afeta essa qualidade da produção nossa do Brasil, principalmente da área assistencial à saúde e hospitalar, igual a gente está discutindo aqui hoje? Essa aula está mais uma discussão do que apresentação. O que a gente tem hoje de cultural, né? Do que os profissionais caminham? Eu tracei essa linha do tempo aqui, em verde, para representar a ordem dos acontecimentos no tempo, né? Então, eu resolvi escrever um projeto, igual vocês fizeram. Escreveram o projeto, e aí, quando vocês escrevem o projeto, vocês vão seguir essa linha aqui. Então, tá aqui os trabalhos científicos, né? Vocês escreveram. Depois de escrever, vocês estão aí coletando dados, estão colocando no Excel, vão analisar. E vão ter dados preliminares que vocês podem levar em eventos, por exemplo, né? Num congresso, uma semana da área de vocês. E aí, depois de levado no evento, você vai ouvir de outras pessoas o que acham do seu trabalho e tudo mais. E no final, qual que é o ponto final dessa história? É a publicação do artigo científico. Acho por isso que vocês precisam comprovar a submissão do TCC de vocês. Porque o que conta para vocês e para a instituição é a publicação. Tá? O trabalho que você levou no congresso conta também, mas com peso bem menor. Peso maior é o artigo científico sempre. Então, eu vejo muito profissional, e nesse tempo todo que eu estou dentro do hospital, eu vejo muito profissional em que escreve projeto, às vezes nem escreve, pega os dados, leva em evento científico, põe na gaveta. Aí vai, escreve outro projeto, ano que vem leva em outro evento científico, põe na gaveta. E nada é publicado, né? Pouca coisa vira artigo. Então, quando a gente se meter a escrever um projeto, a gente vai ter como meta ir para eventos científicos, mas a meta principal é publicar, tá? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Quando essa linha do tempo, né, essa ordem dos fatores acontecerem até o fim, esse cenário aqui começa a mudar, vai começar a publicar mais aqui, tá? Uma coisa que eu vejo de falta de entendimento também na área hospitalar, né, na assistência que a gente vive, aqui no Espírito Santo, é o entendimento do que é projeto e do que é artigo científico. Às vezes eu estou no final do curso e aí o meu aluno pergunta: professor, você corrigiu o meu artigo? O cara está escrevendo projeto. Então, essa fala ela é muito frequente também, tá? Projeto é a proposta, igual vocês escreveram, né? Mandou para o comitê de ética. E artigo é aquilo que você já tem o resultado, analisou, fez os gráficos, escreveu, discutiu, submeteu para a revista, foi publicado. Aí isso é artigo científico. E do projeto até virar artigo, você pode fazer um TCC, né? Igual no caso de vocês, que é de conclusão de curso, ou de graduação, ou de bacharel, né? Especialidade igual vocês. Também podia ser chamado de monografia, você podia chamar o trabalho de vocês de monografia, mas também que é um trabalho de conclusão de curso, e a dissertação, o mestrado e a tese de doutorado, tá? E aí os trabalhos têm que ter essas partes, eu não vou me atentar aqui, porque vocês já escreveram o projeto, então vocês já sabem o que é uma parte do trabalho, né? Que é o título, resumo, introdução, desenvolvimento e conclusão. No caso do artigo é diferente porque ele vai ter metodologia, resultados e discussão, coisa que o projeto não tem. Aqui é só para ter uma comparação de estrutura de um trabalho para um artigo, só para ter uma sensação visual mesmo. Olha só, tem muito mais
coisas e sessões para se escrever num trabalho do que num artigo. O artigo já é um pouco mais resumido. Então, um projeto que você escreve com, sei lá, 20 páginas, você pode fazer isso virar um artigo de 2 páginas, por exemplo. Tá? Porque ele é um pouco mais enxuto mesmo, a parte deles. E aí, estamos chegando agora nos finalmente. Tudo que eu contei aqui para vocês, vocês entenderam a linha de raciocínio sobre o papel que vocês têm na produção de informação da saúde em artigos para o Brasil? Porque às vezes a gente fica pensando, tem que publicar, tem que não sei o quê, aí procura uma revista ali da UFES, e aí, às vezes só porque é UFES, mas vai ver, não tem qualis, não tem fator de impacto, são coisas que eu vou contar aqui para vocês agora. E às vezes não se atenta à revista que vai submeter. Ou às vezes acha que, o trabalhinho que eu fiz, eu tive esse aqui de resultado. Para onde eu vou publicar? Então, quando você já olha para a revista e já conhece as revistas, você torna isso uma rotina da sua profissão, você já vai saber quais são as revistas melhores da área de vocês, quais que chamam mais atenção no congresso. E aí você começa a trabalhar mirando naquelas revistas, né? E aí seu trabalho vai ficando um pouco melhor. Então, é nesse sentido que eu estou querendo contar para vocês o que é a produção e o que diz da qualidade das revistas. Mas vamos lá. Eu coloquei aqui algumas revistas, né? Essas aqui, a Science e Nature, são 2 revistas de alto impacto. Essas aqui são revistas da área de administração e informática de alto impacto também. E tem essas aqui, que é lá da Multivix, que não tem fator de impacto nenhum. Não é a revista online deles, aqui é a revista impressa, que nem qualis tem. E eu coloquei isso aqui para poder contar para vocês que o que tem de diferença entre elas, além da área, é a qualidade dela. E como que é medida essa qualidade? A gente chama de fator de impacto. Ou qualis aqui no Brasil, que eu vou contar para vocês. Mas como que chega nesse número, né? Como que chega no fator de impacto de uma revista? Como que chega no qualis? Existem algumas premissas para a revista que ela tem que cumprir para ela poder estar pronta para poder ser classificada como boa ou ruim. Como que é isso? A primeira coisa, a revista ela tem que ser indexada. O que é indexado? Ela tem que ter um vínculo com o indexador igual Medline, PubMed, Embase, Scopus, Cielo, né? Então, se a minha revista ela tem uma parceria com a Cielo, estou indexado lá. Toda vez que eu publicar nessa revista, quando alguém digitar meu nome no Cielo, vai aparecer meu artigo, é isso que significa, tá? Então, a revista ela tem que ser indexada. Quando ela é indexada, o próximo passo é ela ter um fator de impacto, ou ter um qualis. Porque quando ela é indexada, ela é online, e quando ela é online, ela tem ela está mais disponível ao acesso delas. E aí, quanto mais downloads ou visualizações dos trabalhos daquela revista, maior vai aumentando a métrica. Vamos fazer uma comparação? É igual um perfil de Instagram. Né? Se aquela pessoa lá tem 100 mil seguidores e tem um engajamento de 90%, e esses 100 mil seguidores significa 1 bilhão de visualizações, tudo isso diz que aquela pessoa é influencer, recebe um dinheiro, não é tudo isso? Não sei se vocês estão por dentro do que eu estou falando de rede social, mas é parecido na ciência. Na ciência, a revista ela tem que estar online, quanto mais visualizações, mais citações de trabalhos e mais downloads, maior é o número de qualidade que ela tem, tá?
E aí isso é uma métrica mundial, tá? Quando fala fator de impacto, significa que é um valor que você for na China e falar, eu tenho um trabalho que foi numa revista de fator de impacto 10. O chinês vai saber o que significa isso. Então, olha só. Aqui tem uma linha, né, de revistas, o fator de impacto delas, e a gente já pode ver que a Nature, a Cell, a Science são as que têm maior fator de impacto, olha só, entre 30 e 35 é o fator de impacto deles, e aqui vai caindo, ó, fator de impacto 10, aqui fator de impacto 5, a JBC. E aí, no Brasil, gente, como que vocês acham que é a produção de fator de impacto no Brasil? A média fica aqui, onde eu estou passando o mouse. Entre 5 e 10 o fator de impacto, tá? Nos Estados Unidos, Europa, já é isso aqui, ó, tá? Já é fator de impacto 20, 30. Na área da saúde tem o New England, JAMA, todas as revistas têm fator de impacto 45, 70. Então, na área da saúde, o fator de impacto é maior ainda. Isso aqui é mais da área básica que eu estou contando para vocês. Essa aula estava na área básica, mas hoje eu conto para vocês que na área da saúde o fator de impacto é 45, 60, 75. Um dos maiores fatores de impacto de revistas é na área da saúde. Então é isso. Fator de impacto, então, é uma métrica internacional baseada nos downloads, nos views, nas citações. É feita uma matemática e chega nesse número, tá? E o que é o Qualis? Qualis é uma métrica que foi desenvolvida pelo CNPq no Brasil, pela CAPES, na verdade. E por que foi feito isso? No Brasil, a produção, a qualidade da produção é baixa, né? Tanto em números quanto em qualidade. E aí imagina que eu, Vinícius, eu geralmente publico artigos de fator de impacto 2, 3. E o meu colega lá em São Paulo, na Unifesp, ele publica fator de impacto 10, 20. E a gente é da mesma área. E aí eu vou e entro num edital. Aí tá esse, eu e meu amigo. Ele sempre vai ganhar, se for por fator de impacto. Porque ele sempre publica com fator de impacto muito maior que o meu. E são poucos no Brasil que publicam com fator de impacto alto. E se não existisse o Qualis, todo dinheiro destinado para pesquisa ia concentrar nesses caras, né? E os restos mortais, iguais a mim, por exemplo, que o fator de impacto é baixo, nunca ia ter um edital, nunca ter um financiamento do governo. A Equalis foi lá e criou essa métrica em que equaliza, né, normaliza. Como que é isso? Ele classifica o Qualis de A1, A2, B1, B2, B3, tá vendo? Até C. Aqui está representada a área medicina 1 e medicina 2, mas tem área biologia, fisioterapia, enfermagem. Então, cada área tem o seu Qualis, tá, gente? Eu peguei aqui da medicina e olha só. Quando que um artigo é considerado A1 pela CAPES? Né? A1, Qualis A1. Quando ele tem um fator de impacto maior que 3,79. E A2 é quando tem entre 3,79 e 2,5, né? 2,5 e 3,79. Mas como assim? Como que normaliza? Então, vamos voltar lá. Eu estou concorrendo com... Eu publiquei, sei lá, 5 artigos fator de impacto 4. E o meu amigo publicou 5 artigos fator de impacto 20. Ele tem 5 artigos A1 e eu tenho 5 artigos A1 também. Aí eu consigo concorrer com ele. Entenderam? Então, os editais no Brasil, os concursos para financiamento de pesquisa no Brasil é baseado em Qualis, porque aí ele vai ser uma comparação mais normativa entre os pesquisadores do Brasil. E a distribuição fica melhor de renda, assim, de dinheiro. E então é isso, gente. O fator de impacto é uma métrica internacional e o fator de impacto
o Qualis é um fator de impacto nacional, tá? Se você chegar falando de Qualis nos Estados Unidos, eles vão saber que é isso. Ó, que Qualis, que é isso, né? E por fim, tem algumas coisas que a gente precisa pesar também, né? Estou contando aqui para vocês o Qualis e o fator de impacto, mas você precisa ter uma experiência e uma sensação das revistas que é da sua área. Por exemplo, na minha área, eu vou contar da minha para vocês tentarem fazer uma comparação na área de vocês. Na área de biologia molecular e parasitologia. Tem uma revista que chama Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. É uma revista brasileira, é o maior fator de impacto da América Latina, o fator de impacto é 2,9. Tem uma outra revista da área que chama Meditrop, Medicina Tropical, é brasileira, e o fator de impacto é 1,9. O fator de impacto da Meditrop é menor do que da Instituto Oswaldo Cruz. Quando eu tem um trabalho que eu vou submeter agora, que eu vou preferir mandar para Meditrop, que tem fator de impacto mais baixo. Mas por quê? Porque a Meditrop, o tipo do trabalho meu que vai ser epidemiologia de parasita, a área de epidemia, os profissionais da área visitam muito mais a Meditrop do que a outra revista. Então eu vou ganhar em citação e visualização. Entenderam? Então, assim, se eu colocar numa revista que tem um fator de impacto maior, que é a Memórias, eu vou ter uma revista de fator de impacto maior, mas eu vou ter pouca citação, digamos assim, porque eu vou ter menos gente lendo ele. Enquanto que se eu pôr no Meditrop, toda a comunidade vai ler Meditrop. Então, isso é uma coisa que vocês precisam pesar também. A revista da sua área, ela tem... Você tem quantas revistas boas da área de vocês? 2, 3? Elas são boas porque uma deve ser boa porque o fator de impacto é o mais alto, a outra deve ser boa porque ela tem um fator de impacto menor, mas ela é muito mais visitada, e a outra, ela é boa, mas ela não tem fator de impacto, e a visualização dela é baixa, mas ela é mais barata, né? Porque você tem que pagar também para poder publicar. Então, essas são coisas que vocês precisam pesar, e eu vou ajudar vocês com os atendimentos, né? Nos dias que a gente atender, para poder fazer esse tipo de escolha, né? E onde é que eu fico sabendo isso, professor? Tem um site que é da CAPES, chama Sucupira. No Sucupira, você consegue saber onde fica o quadro. Vocês estão visualizando aí, né? Vocês estão vendo isso ou não? Acho que não, né? Sim, não. Aqui a busca que eu fiz do site, vocês estão vendo? Sim. Tá. Então, olha só, o Sucupira CAPES, vocês clicam aqui em Qualis, aí vocês vão aqui embaixo, tal, faça a sua pesquisa. E aí vocês vão selecionar o período, ou de 2010 a 2012, ou de 2013 a 2016. E aqui vocês vão colocar o ISSN, que é um RG da revista, toda revista tem ISSN, ou vai colocar o título da revista. Então, sei lá, Braskem, igual a gente já tem uma revista aí de nutrição, né, a Braskem. Tá vendo? Eu digitei o nome e apareceu, o Braskem, aí eu vou buscar. Aí ele aparece aqui, ó, na área da enfermagem, a Qualis é B3, na área de medicina veterinária, B5, nutrição, B5, saúde coletiva, B5. Ou seja, a Braskem, ela tem maior classificação na enfermagem, que é B3. Se ele for B1 é melhor, se ele for A é melhor, entendeu? É aquela régua que eu mostrei para vocês na aula. E aí, isso aí para você saber se tem Qualis, tá? E aí, para saber fator de impacto, você acha na revista mesmo. Tá? Vou entrar no Cielo aqui, por exemplo. Vou ver a revista, uma revista com fator de impacto. Nature, vamos colocar Nature, então. Fator de impacto alto.
Ó, eu entrei na revista, mas tá vendo? Quando eu fiz a busca Nature, que é a revista de alto impacto, já tem aqui no cantinho, ó, no Google. Fator de impacto, 40. Tá vendo? Mas se a gente entrar no site, você encontra no site também o fator de impacto. Olha só, para publicar um artigo lá, ó. Publicar um artigo não, para baixar um artigo. $200 para baixar um artigo. Caro, né? Tá aqui o ISSN da Nature, tá vendo? E onde é que está o fator de impacto dela? Ups. Só falta eu não conseguir achar agora. Em inglês, Impact Factor. Bom, acredita em mim que algum lugar do site vai ter aqui o fator de impacto, porque a Nature tem várias sub-áreas. Tem Nature Communications, Nature Microbiology, por aí vai. Aí cada revista tem o seu fator de impacto. Mas vocês, às vezes no Google aparece igual aqui eu mostrei, né? Fator de impacto dela. Então é isso. O para casa de vocês é isso, procurar se tem qualis, se tem fator de impacto, a revista de oftalmologia, About the Journal. Cristo. Open Access, isso é legal também falar. A revista, quando ela é Open Access, significa que os trabalhos para você ler nela são de graça, não precisa pagar para baixar, igual eu falei na Nature. Na Nature precisa baixar. Precisa pagar para baixar. Nutrição. A internet está devagar. Revista de nutrição. Vamos, internet. Vamos, internet. Bom, tá lento. Mas eu acho que deu para vocês terem uma ideia. Vocês querem fazer alguma pergunta? A hora é agora. Eu vou parar de compartilhar e de gravar, tá? Professor, quanto maior o fator de o qualis da revista, mais difícil é para publicar? Tipo, mais coisas eles vão. Maior vai ser o critério? Sim, é isso aí. Quanto maior for o fator de impacto, ou maior for o qualis, mais a revista ela vai exigir do seu trabalho, tá? Então, se você pegar um trabalho com, sei lá, 3 gráficos, uma matemática simples, um teste T, e você enviar para uma revista com fator de impacto, só dela ter fator de impacto 1, ela já vai ser mais difícil de publicar do que na revista de qualis B3 da UFES, por exemplo. E... A maioria são B2. Eu estava olhando o jornal A Sociedade Brasileira de Cardiologia.